Essa história é real sobre uma coisa pequenininha que muito provavelmente você tem ou já teve vários aí na sua casa. Vamos ver se você descobre antes do final da história, que tem muitas reviravoltas antes de acabar. Tudo começa na Dinamarca, com um ótimo carpinteiro que trabalhava duro. Ele tinha sua própria pequena empresa que construía móveis de madeira e materiais de construção. Por causa da grande competição no mercado e a situação financeira difícil, com muita dor no coração, ele teve que demitir todos os funcionários da empresa. Ele nunca imaginou que teria que passar por algo assim. Ele ficou muito triste, mas a sua esposa e os filhos o encorajaram a não desistir. Eles disseram: bom, vamos nos manter positivos, já que não tem como ficar pior do que já está. Mas infelizmente piorou. Logo depois a esposa dele faleceu. Foram momentos muito difíceis, mas ele era uma pessoa especial e decidiu que não iria desistir. Ele estava determinado a fazer algo bom pelos filhos e honrar a sua querida esposa. Para animar os filhos, ele criou brinquedos de madeira com as sobras de madeira do seu trabalho. As crianças amaram os novos brinquedos, então ele teve uma ideia: vender brinquedos. Ele decidiu pelo menos tentar. Felizmente, ele tinha guardado muito material do seu trabalho como carpinteiro e podia usar isso para fazer os brinquedos. Mesmo ele sendo um ótimo carpinteiro e tendo muito senso de qualidade, o seu business não teve muito sucesso. Depois de um tempo, um dos seus filhos começou a ajudar ele no trabalho depois da escola. Eles conseguiram manter a pequena fábrica trabalhando juntos. E eventualmente as pessoas da cidade começaram a notar a qualidade dos brinquedos que eles faziam. E a notícia logo se espalhou pela região de que os brinquedos de melhor qualidade eram feitos por ele. Um dia, o dono de uma rede de lojas de brinquedos de outra cidade ouviu sobre eles. Decidiu visitar o carpinteiro na sua oficina. Quando ele viu a qualidade dos brinquedos, ele ficou muito surpreso. O empresário fez um pedido grande de muitos brinquedos para que ele vendesse nas suas lojas no Natal. O carpinteiro ficou muito feliz por alguém finalmente ter reconhecido a qualidade e o diferencial do seu trabalho. Então ele reempregou todos os seus antigos funcionários e comprou material de ótima qualidade e começou a fazer os brinquedos. Eles trabalharam dia e noite para terminar os brinquedos a tempo e quase não conseguiram terminar o pedido a tempo, mas conseguiram. E de repente, do nada, ele recebeu uma carta dizendo que o empresário havia notificado falência e que não conseguiria mais comprar os brinquedos. E mais uma vez, o carpinteiro e os seus filhos ficaram devastados. Mas decidiram tentar vender os brinquedos por eles mesmos. Mas, apesar dele ser um ótimo carpinteiro, ele não era muito bom vendedor. Com muito custo e depois de um bom tempo, ele até que conseguiu vender todos os brinquedos, mas não fez quase nenhum dinheiro com isso. Mas pelo menos eles conseguiram pagar os gastos e sobrou um pouquinho para passarem o Natal em família. Eles estavam quase falidos, mas tinham um teto sobre as suas cabeças, comida suficiente para se alimentar, então eles manteram as esperanças e a força. Com o passar do tempo, o carpinteiro continuou a fabricar os seus brinquedos, mas ainda não vendia bem. Ele tentou muitas maneiras de melhorar as vendas, mas nada funcionava. Foi então que lhe ocorreu uma ideia de talvez mudar o nome da empresa. Talvez isso ajudaria a vender mais brinquedos? Ele começou, junto com seus filhos, a pensar em diferentes possibilidades de nomes, até que ele finalmente chegou a um que parecia legal. Ele escolheu Lego, que ele tirou da palavra dinamarquesa leg godt, que significa brincar bem. Por alguma razão, o nome fez sucesso entre as crianças e os seus pais. No ano seguinte, ele fez um bom dinheiro vendendo brinquedos e usou o dinheiro para comprar novos equipamentos. Com a ajuda dos novos equipamentos, a qualidade dos brinquedos melhorou ainda mais. Mas
a vida é feita de altos e baixos. E depois desse alto, dificuldades apareceram mais uma vez. Em um dia quente de verão, a oficina de brinquedos pegou fogo. E quando os bombeiros chegaram para apagar, ele já tinha perdido tudo. Todos os desenhos, protótipos e brinquedos tinham virado cinzas. Então, mais uma vez, a sorte não ficou do lado dele. Mas ele resolveu não desistir. Pelos seus filhos e os seus funcionários, ele reconstruiu tudo e lutou para voltar ao mercado. Aos poucos, a empresa começou a funcionar de novo. E agora, Ole Christiansen queria fazer algo revolucionário na indústria de brinquedos. Ele foi à capital Copenhague para conhecer uma nova máquina que havia chegado no país. Era uma máquina de moldar plástico. Ele ficou impressionado e decidiu comprar a máquina, depois de conversar com seu filho. Então eles começaram a fazer ursinhos e animais de plástico, mas ele ainda não estava satisfeito. Ele sabia que os seus desenhos e ideias tinham um grande potencial. Ele continuou pensando e pensando como ele poderia fazer melhores peças e, ao mesmo tempo, apesar de fabricar os brinquedos diferenciados e de alta qualidade, as vendas começaram a cair durante o meio do ano. E a empresa tinha muitos brinquedos estocados, então o seu filho Godfred resolveu fazer uma viagem pelo país para encontrar distribuidores para os brinquedos. E a viagem foi um sucesso. E numa viagem de negócios para a Inglaterra, o filho dele encontrou num navio o dono de um grande shopping center. Eles conversaram sobre os desafios e oportunidades das indústrias de brinquedo. E essa conversa viria a ser muito importante para o futuro da Lego. O dono do shopping center disse que ele sentia falta de um sistema para os brinquedos. E aquela palavra sistema ficou martelando na cabeça dele. Ele foi para casa e não conseguia parar de pensar no que o homem tinha dito. Ele conversou com o pai e falou que faltava um sistema para os brinquedos deles, que as crianças estavam ganhando os brinquedos prontos, que eles deveriam criar brinquedos que fortalecessem a imaginação e a criatividade das crianças. E finalmente ele teve a ideia de criar os brinquedos Legos como um sistema de montagem. Ele criou pecinhas que poderiam ser juntadas e que as crianças agora podiam criar casas, veículos, pequenas cidades. E com a ajuda dos novos brinquedos, as crianças agora eram capazes de aprender sobre planejamento, tráfego de carros, construção de casas e muito mais. A iniciativa foi um sucesso logo de cara. As crianças estavam adorando. Logo, eles estavam exportando os brinquedos para fora da Dinamarca e as crianças de muitos outros países já estavam brincando com eles. Mas, apesar do Lego ter virado um sucesso, ainda tinha uma pequena coisa que deixava as crianças tristes e que podia melhorar. Os bloquinhos de plástico até se encaixavam, mas se desprendiam muito fácil. Então, com um pequeno movimento, tudo desmoronava. Godfred queria encontrar uma solução para que as pecinhas de Lego se encaixassem firmemente uma na outra. Ele começou a fazer experimentos e logo descobriu que as peças iriam se fixar melhor se tivessem tubos por dentro. E agora não eram apenas pecinhas de montar, era um sistema inteiro com infinitas possibilidades. Essa foi a ideia que criou os Legos que nós conhecemos hoje. Infelizmente, o pai de Godfred nunca chegou a ver o sucesso que os seus pequenos bloquinhos de plástico se tornaram, porque ele faleceu muito cedo. Aí você acharia que já deu tudo certo, nada mais de errado poderia acontecer. Mas a fábrica de brinquedos pegou fogo de novo. Mas eles prometeram nunca desistir do sonho do pai e fizeram o melhor que puderam da situação. Ele rapidamente levantou a empresa e dessa vez começou a vender apenas os brinquedos de pecinhas de montar. E essa decisão mudou o futuro da Lego para sempre. Assim como o pai dele, Godfred acreditava que somente o melhor era bom o suficiente, porque as crianças merecem o melhor. Desde então, filmes, jogos e 6 parques da Legoland foram desenvolvidos sob o nome Lego. Eles já venderam mais de 6 bilhões de pecinhas de Lego e tem mais de 20 mil trabalhadores ao redor do mundo.
Uma coisa interessante é que uma pecinha de Lego de 1958 ainda encaixa com uma pecinha de Lego feita hoje. Você vê, não é o tamanho que a empresa Lego se tornou hoje que importa nessa história, e sim a determinação de Ollie e sua família, de acreditarem no potencial deles, de nunca desistirem dos sonhos e sempre se reerguerem durante os altos e baixos da vida. Eu espero que essa história possa te inspirar e inspirar as pessoas que você ama. Amor e luz. Namastê.